Informação para você sobre o atentado registrado em Cambé na segunda-feira da semana passada, onde, infelizmente, o Luan e a Caroline acabaram sendo assassinados a sangue frio por um jovem de 21 anos que dias depois foi encontrado morto dentro da cadeia. A polícia hoje concedeu uma entrevista coletiva apresentando a conclusão do inquérito, mostrando, essa foi a participação dessa pessoa e esses outros que foram presos, esse fez isso e esse fez isso. E eu quero começar perguntando para o Wesley Lemos, que acompanhou a coletiva, a participação do jovem de Pernambuco, porque nos chamou a atenção quando a gente trouxe informação primeiro, Wesley, de que alguém de fora daqui estaria envolvido. Ou seja, os caras combinavam as coisas pela internet, no submundo da internet. Como é que a polícia trata esse jovem de 18 anos preso lá no Pernambuco da participação no atentado em Cambé, hein, Wesley? Ele teria sido o grande incentivador deste ataque que aconteceu em Cambé. Segundo a Polícia Civil, o ex-aluno do Colégio Estadual, professor Helena Collodi, estaria planejando este ataque já há 4 anos. Porém, em 2021, ele começou a conversar com esse jovem que tem 18 anos, morador de Pernambuco, por meio das redes sociais. São diversas redes sociais, então, que foram utilizadas, mas principalmente o aplicativo conhecido como Discord, que realmente ficou conhecido entre os mais jovens por conversas alheias sobre crimes, sobre ataques e assim por diante. Eles conversam desde 2021 por meio das redes sociais e nunca se encontraram pessoalmente, segundo a polícia. Esse jovem de 18 anos teria ajudado a planejar esse ataque, sabendo todos os detalhes, como aconteceria, qual seria a arma utilizada, quantas munições e assim por diante. Ele está preso preventivamente. Além dele, outro jovem de 21 anos, que é morador de Rolândia, também teria participado, segundo a polícia, de todo o planejamento desse crime. Inclusive, ele teria repassado uma beca ao ex-aluno do colégio, professor Helena Collodi, que seria uma beca já utilizada em diversos ataques como esse em todo o Brasil. Ele também teria participado do planejamento. Esses dois jovens foram indiciados pelo crime de duplo homicídio, com as qualificadoras de motivo torpe e, além disso, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. É importante a gente ressaltar que esse ataque aconteceu há 10 dias e 2 jovens morreram, o Luan Augusto, que tinha 16 anos, e a Caroline Alves, de 17 anos. O atirador foi até o colégio, ele chegou no local às 9h12 da manhã. O primeiro disparo aconteceu às 9h19 e às 9h26 ele já estava preso. A polícia explicou como aconteceu todo esse processo, mas principalmente, a conversa com esse jovem de 18 anos foi fundamental para que esse ataque acontecesse. Para vocês terem ideia, esse jovem teria prometido ao ex-aluno do Colégio de Cambé que cometeria um ataque parecido em outro colégio no mesmo horário, ou seja, seria um outro ataque simultâneo, mas não aconteceu. Esse jovem também é apontado pela polícia como um mediador, um proprietário de um grupo nesta plataforma Discord que incentiva diversas pessoas no país, não só esse morador de Cambé, a cometer diversos tipos de crimes, como ataques, pedofilia e assim por diante. Ele está preso preventivamente e nós vamos ouvir o delegado Paulo Henrique Costa falando primeiramente sobre esse jovem de 18 anos, qual era a participação dele e como funcionavam essas conversas. Escutem com atenção a investigação da Polícia Civil sobre o caso que ganhou repercussão nacional. O executor tinha o planejamento de cometer o ataque efetivamente e exclusivamente na escola estadual professora Helena Collodi, na cidade de Cambé. E a pessoa do Pernambuco, paralelamente, cometeria outro ataque em outra cidade ao mesmo tempo. Então, eles tiveram o planejamento, ele tinha conhecimento de todo o fato, ele tinha conhecimento dos meios, ele ajudou a planejar. Ele, inclusive, em troca das informações que nós pudemos verificar ali na investigação, ensinou os meios como cometer o fato, vestimentas, equipamentos que ele deveria utilizar. Então, ele tinha todo o domínio do que estava acontecendo. Doutor, fala um pouco para nós sobre essa conversa do jovem de Rolândia com o de Pernambuco, qual era a frequência, como funcionava, o que eles conversavam? Bom, eles conversavam por aplicativos, através das redes sociais. A conversa era sempre bastante voltada a perversidades. Então, o que nós tivemos acesso, tivemos informação, que eles falavam bastante sobre ataque, falavam bastante sobre ataques já acontecidos.
Eles trocavam bastante ideia a respeito de homicídio, de serial killers, trocavam bastante ideia a respeito de cometer maldades contra animais. Inclusive, eles formavam grupos em que essas perversidades transformavam eles em líderes nessas comunidades, ou então eles poderiam ganhar até dinheiro, enfim, através de criptomoedas. Isso é algo que ficou também evidenciado na investigação. Nós conseguimos também fazer o levantamento e evidenciar que essa beca preta, ela funcionou como um rito de passagem. O ataque foi na segunda-feira, dia 19, no dia 17, no sábado, ele recebeu desse partícipe, que é a segunda pessoa de Rolândia que está presa preventivamente. Nós conseguimos apurar que foi uma espécie de um rito de passagem para esse ato, uma formalidade para esse ato perverso do ataque. Detalhe é o seguinte, se ele recebeu essa roupa que ele usou no atentado no sábado, os vídeos que foram gravados, onde ele já previa o ataque, foram realmente no final de semana. Porque existia essa dúvida da gravação do vídeo. Com base no que o Dr. Paulo Henrique Costa fala agora, os vídeos então foram gravados no final de semana e as pessoas envolvidas no vídeo também foram presas. Eu preciso chamar a sua atenção, vem para mim, Arnold. Eu preciso chamar a sua atenção, você pai e mãe, porque esse aplicativo Discord, ele reúne pessoas que trocam ideias sobre games, a principal função foi essa, mas você viu que os caras estavam combinando crimes, chacinas, pedofilia, maldades contra animais. No final de semana passado, agora, os jovens foram presos no interior de São Paulo e em outras regiões do Brasil, porque estavam achacando meninas, menores de idade também, que tinham mandado fotos em poses, fotos íntimas. Os caras estavam achacando as meninas. Inclusive, algumas delas tinham sido estupradas por esses caras que estão escondidos atrás de plataformas da internet. E por que você está falando isso, Parra? Porque seu filho pode estar nessa plataforma. Você acha que seu filho está jogando game? Seu filho está conversando com pessoas inocentes da internet, falando apenas do joguinho? E não é isso. Então você, pai e mãe, tem que ter responsabilidade nesse momento de saber o que o seu filho está fazendo. De saber com quem seu filho conversa. Porque você acha que a mãe do assassino, que o pai do assassino, que era um homem que trabalhava na roça, sabia que o filho estava mexendo com coisa errada? A polícia diz que não. Então não podemos ter esse distanciamento entre os filhos. Pai e filho, pai e mãe tem que mandar dentro de casa. Tem que saber o que o filho está acessando e ponto final. Voltando a falar com o Wesley agora. O que eles falam, Wesley, sobre o assassino em si? A suspeita principal de que ele tenha se enforcado, se matado lá dentro da cadeia. O que a polícia fala sobre ele? E me chamou muita atenção, hein? Essa história que você contou, de que eles planejavam um ataque simultâneo. Ou seja, de que o menino do Pernambuco ia fazer um ataque por lá e o de Cambé ia fazer um ataque por aqui. Ou seja, a chacina, o atentado poderia ser muito maior do que foi, hein, Wesley? Sem dúvida alguma, Parra, por diversos motivos. Segundo a polícia, é importante a gente ressaltar, como você disse, as famílias não tinham conhecimento algum sobre esse fato. Inclusive, alguns familiares chegaram a ser ameaçados, também receberam ligações desse tipo depois que esse ataque aconteceu. Mas a polícia ressalta, as famílias não tinham esse conhecimento. Então, 2 jovens foram indiciados por duplo homicídio, né? O jovem de 21 anos, morador de Rolândia, e também o jovem de 18 anos de Pernambuco. Outros 2 homens também foram indiciados, mas por um crime diferente, pelo comércio ilegal de arma de fogo. Eles são apontados como os vendedores das munições e também do revólver a esse atirador. Com ele, Parra, então estava um revólver, carregadores para ajudar, então, a carregar a arma mais rapidamente durante esse ataque, e ele estava com 59 munições, 16 deflagradas, ou seja, 16 tiros foram disparados dentro do colégio, segundo a investigação da Polícia Civil. Esse jovem, ele planejou esse crime por pelo menos 4 anos, segundo a polícia. Em maio deste ano, ele foi até o colégio para verificar como estava a estrutura do colégio em Cambé. Ele estudou no local até 2014, foi um aluno do 2º ano até o 7º ano do ensino fundamental. E segundo ele, Parra, ele informou então ao delegado que a motivação seria suposto bullying, então, que ele sofria durante esse período no colégio. Ele tinha entre 11 e 12 anos e sofria bullying de adolescentes mais velhos.
Por esse motivo também, ele teria revelado à polícia que quando ele entrou no colégio era o momento do recreio ali de alguns estudantes de 12, 13 anos, mas não eram alvos dele. Ele teve uma certa empatia, como classificou a polícia, por esses adolescentes. O alvo dele seriam adolescentes mais velhos, que seriam da mesma idade dos alunos que fizeram bullying com ele na época que ele estudava no colégio, segundo o que ele alegou. Então ele atirou contra esse casal, o Luan e a Caroline, que tinham 16 e 17 anos, mas poderia ter atirado contra outras pessoas. A arma falhou. Ele tentou invadir salas de aula, mas a arma falhou em certo momento do ataque. Ele não conseguiu recarregar esse revólver e, segundo a polícia, ele também não tinha um plano B. Ele não esperava que a arma iria falhar. O objetivo dele era disparar os 59 tiros e, no final, cometer suicídio dentro do colégio. Mas, como a arma falhou, ele não conseguiu atirar contra outras pessoas, teria ficado desesperado sem um plano B. E é no momento que chega o Joel no colégio, aborda ele, se apresenta até como policial, que é um vizinho do colégio, e dá voz de prisão a ele mesmo, não sendo um policial, e logo em seguida chega a polícia. Nós vamos ouvir o Paulo Henrique Costa, o delegado novamente, dando detalhes sobre esse ataque, como tudo aconteceu dentro do colégio. Vamos ouvir. Ouvimos a pessoa que estava com ele na cela. Os dois investigados no ataque à Cambé estavam na mesma cela, sozinhos os dois, sem contato físico com os outros presos, mas um contato visual. Nós estivemos no local, interrogamos pessoas e também colhemos câmeras de segurança e materiais na cena do crime, e nos 30 dias que a Delegacia de Homicídio tem, certamente ela vai apresentar o relatório do que efetivamente aconteceu, mas foi um suicídio por enforcamento. O outro jovem que estava com ele também precisou de atendimento no hospital? Não. Ele, inclusive, ele tenta dissuadir o colega de suicidar-se. Porém, os presos que estavam visualizando aquela cena, né, interferiram ali e falaram para ele que, caso ele viesse a tomar alguma atitude, que ele poderia sofrer uma represália. Preciso dizer o seguinte, o jovem alegou, o assassino alegou, que fez isso para se vingar de um bullying. Então, quer dizer, ele foi vítima de bullying. Ok, o bullying tem que ser combatido nas escolas. Tem que ser feito um trabalho pela direção da escola, pelos professores, pelos pais, pelos próprios alunos. Isso tem que ser combatido. Se a pessoa não gosta de um apelido, não tem que ser chamada assim e pronto, acabou. Agora, ele vai se vingar de um bullying que ele sofreu, de xingamentos que ele sofreu, com arma de fogo, atirando. E não foi nas pessoas que cometeram bullying contra ele. Foi em pessoas da mesma idade. Você consegue imaginar a maldade que tem nisso? Você consegue imaginar a maldade que tem nisso? O Wesley falou, ele tinha 60 munições. Ele ia fazer 59 disparos e guardar a última bala para se matar. E como a arma travou, deu pane na arma, ele acabou se enforcando dentro da cadeia. Que absurdo esse caso, tá? Vou trazer daqui a pouco.